Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Estou aqui de volta para a nossa segunda aula sobre constelação familiar, né? O que é essa tal de constelação familiar? Então ontem nós falamos, né, sobre o criador, Bert Hellinger, e hoje o tema que eu vou trazer é sobre o pertencimento, né? Que o Bert Hellinger percebeu que existem aí 3 leis que governam os relacionamentos humanos. E é a partir do entendimento dessas 3 leis e ao que elas estão a serviço que foi formatado todo esse trabalho aí das constelações. E hoje eu vou traduzir para vocês esse negócio de pertencimento. Porque assim, a gente trabalha muito com as leis. Então eu falo assim, é a lei do pertencimento, a lei da ordem e a lei do equilíbrio, certo? Quem já ouviu falar de constelação familiar, já ouviu falar dessas 3 leis. Mas quem é que pertence ao nosso sistema familiar? E o que é esse tal de pertencimento? E o que esse pertencimento implica na nossa vida, assim, na prática, né? Então vamos lá. O Bert Hellinger, no seu trabalho, ele percebeu que existem 2 maneiras de pertencer a um sistema familiar. Aí nós temos aqui essa foto, né? Ela ilustra bem essa questão do sistema familiar, né? Porque olha aqui estamos nós, nosso contexto aqui. Aqui os nossos pais, aqui os avós, aqui os bisavós, aí vai seguindo até chegar em Adão e Eva, né? Então assim, quem é que pertence ao nosso sistema familiar e que o destino dessas pessoas pode ter um impacto na nossa vida mais pra frente, digamos assim. Então, existem 2 formas de pertencer. Primeiro, por vínculos de sangue. Segundo, por vínculo de destino. Então, quem é que pertence por vínculos de sangue? É a nossa família. Mas nossa família quem? Então, os nossos pais pertencem, antigos parceiros dos nossos pais. Por que eles pertencem? De repente eles vêm para fazer parte desse grande sistema aqui. Porque eles perderam, a nossa mãe ou o nosso pai pôde ter um lugar e a gente pôde ter nascido. Então, é por isso que os antigos parceiros dos nossos pais passam a pertencer ao nosso sistema familiar. E o destino deles pode ter um impacto na nossa vida. Depois, quem pertence mais? Os irmãos dos nossos pais, os nossos tios. Primos e esposa dos nossos tios, não foi reparado ainda, pelo menos até onde eu li, de que o destino deles tenha um impacto direto na nossa vida, compreende? Então, nossos pais, os irmãos dos nossos pais, nossos tios, depois os nossos avós, as esposas, né? As antigas parceiras dos nossos avós também e parceiros, e aí vai, os bisavós. Já foi observado que até na 7ª geração o destino dessas pessoas ainda reverbera na geração atual. Então, esses são as pessoas que pertencem por laços de destino, percebe? Então, são essas pessoas que o que aconteceu com elas aqui atrás pode ter uma influência na nossa vida hoje. Depois, os que vêm por laços de destino. Então, quem seriam esses? Pessoas que ajudaram a nossa família, por exemplo, em momentos de crise. Digamos que uma família que estava passando por muita necessidade, correndo risco de morrer de fome, por exemplo, e houveram pessoas que ajudaram essa família, que ajudou essa família. Então essas pessoas, elas também fazem parte desse sistema. Por quê? Porque elas ajudaram na manutenção da vida. Todas essas leis que o Bert percebeu, essas 3 leis, o que elas cuidam? Na verdade, essas 3 leis
pertencimento, ordem e equilíbrio ao que elas estão a serviço. Na verdade, é da preservação da vida. Por isso que quando uma dessas leis é violada, existe uma consequência, porque põe em risco a própria existência, entendeu? A própria existência do clã. Então, existem os emaranhamentos, existem as situações difíceis para nos mostrar que essas leis foram violadas e elas precisam ser restauradas. Compreende? A vida é o que está em primeiro lugar. Sempre a vida. E aí quem mais, né? Desses que pertencem por conta dos laços de destino. Então, quem ajuda na manutenção da vida, também aqueles que retiram, que prejudicam. Por exemplo, um assassino. Isso daqui é bem polêmico, né? Por exemplo, um assassino, Maria, vem fazer parte do nosso sistema? Sim. O Bert Helling percebeu que um assassino, ele passa a fazer parte do sistema da vítima. Assim como a vítima passa a fazer parte do sistema do agressor. Isso é louco, né? Isso dá um nó na nossa cabeça. Olha, eu vou falar para vocês uma coisa. Eu demorei anos para compreender esse negócio de constelação familiar, porque era tudo muito surreal. Como que um assassino, como que eu vou aprender a dar um lugar no meu sistema familiar para um assassino? Mas é verdade, você não precisa conviver com o assassino assim, mas você precisa levar em consideração aquela pessoa, o destino dela, porque o destino dela vai impactar a vida do nosso sistema, daqueles que vierem depois. E como é que a gente pode fazer para que nós e a nossa descendência possam estar livres, né, desses que a gente chama de emaranhamento, a partir de um episódio assim dentro da família? Qual que seria a postura ideal para que a gente não ficasse preso aí nessas teias, digamos assim, do destino do nosso sistema familiar? Eu vou falar a partir do meu entendimento, né, de qual é a postura. Então imagine, se você tem uma postura de exclusão, você está sempre julgando o certo e o errado, essa pessoa é assim, assim, assada, eu não quero saber dessa pessoa porque ela se comporta dessa maneira, eu não concordo. Então, quando a gente tem uma postura de crítica, de julgamento e de excluir as pessoas e os acontecimentos, então nós estamos mais suscetíveis a ficar preso aí nesses emaranhados do destino. Agora, quando eu sou uma pessoa que eu dou lugar a tudo, a todos, do jeito que são, que quando eu vejo um acontecimento trágico, eu simplesmente olho e lamento, é claro, tenho empatia com isso, mas dou um lugar para isso no meu coração, olho para isso, me conecto às tragédias que acontecem, mas eu deixo isso nas mãos dessa força maior que tudo move. Porque a gente tem observado que nada dessa vida acontece por acaso. E está bem de acordo com o que diz lá na Bíblia, né? Que nem um fio de cabelo cai da tua cabeça sem a permissão do Criador, sem a permissão de Deus. Eu não sei se são essas as palavras exatas, mas é o meu entendimento dessa parte. Então, se é dessa maneira, como que eu posso julgar algo, né? Então, essa postura de julgamento é que nos coloca em situações difíceis. Não só a mim, mas também a minha descendência, porque os nossos filhos, eles aprendem através do nosso modelo de comportamento. Já ouviram dizer assim que palavras convencem, mas exemplo arrasta? Então, assim, imagine os nossos filhos. Nós somos modelos para os nossos filhos. Então, a nossa postura, o que nós fazemos no dia a dia, como nós nos comportamos diante das situações, é a forma que nós também estamos ensinando os nossos filhos a se comportarem. Então, indo além do âmbito familiar, né, que o Bert percebeu que tem os vínculos que pertencem por vínculos de sangue e por vínculos de destino. Nós temos, além disso, o todo. E quem é o todo?
todas as pessoas, todos os seres humanos. Somos todos terráqueos, somos todos humanos, estamos todos interligados. Então a gente pode estender essa árvore aqui para além da nossa família, para o todo. Mas aí a gente começa treinando na nossa própria família. Porque se eu dou pertencimento a todos que pertencem aqui no meu sistema familiar, independente da forma que eles são, independente do que eles fizeram, isso também vai ser mole para fazer com as outras pessoas. Compreende? Então, só para concluir essa aula de hoje, para fechar aqui esse entendimento, imagine quem que nós devemos incluir aqui no Brasil. Quem formou o povo brasileiro? Quais foram os povos? Os indígenas, os europeus e os negros. Então hoje eu tô até com uma camisa, né, dos índios americanos e uma peninha aqui, ó, que é fazendo uma homenagem ao nosso povo, né, os indígenas, porque esse mês também, olha só, eu nem tinha pensado nisso, mas esse mês também é o mês que comemora o Dia do Índio, né? Olha que coisa, que sincronicidade, que maravilha. Então é isso, no nosso coração precisa ter um lugar para os índios, para os negros, para os europeus e eu digo mais, para todos os povos, compreende? Quando a gente tem essa postura, nós estamos aí respeitando a lei do pertencimento e não violando essa lei, tudo pode ficar bem e o nosso coração pode ampliar, porque cabe todos. O Bert diz uma frase sensacional e eu vou encerrar com ela, que completude significa que todos que pertencem têm um lugar no meu coração. Beleza? Então, essa foi a aula de hoje, falamos sobre quem pertence e amanhã é sábado e domingo eu não vou gravar, é a minha folga, eu vou descansar, mas na segunda-feira a gente volta com um novo tema, tá bom? Valeu, obrigada, beijo!